Cara, e a análise de desempenho? Como é que você vê a análise de desempenho hoje, é, no seu dia a dia de trabalho? Como você vê os aspectos que a análise de desempenho vem desenvolvendo? O que você via aqui no Brasil, o que você vê aí no Japão, o que você chegou a ver no Catar? Tem alguma diferença? Como é feita? O que as pessoas pensam? O que você pensa em relação à análise de desempenho para equipes profissionais? Então, vou falar especificamente, vamos lá, dos departamentos, né? No Brasil, hoje, os departamentos são muito mais robustos, né? São departamentos com muitos profissionais trabalhando, bem divididos ali. Em todos os clubes que eu passei, lá no Vasco, na criação do CIA, óbvio, era muito bem dividido, muito bem departamentalizado, né? Vamos dizer assim. Cada um tinha sua função dentro do departamento ali, a coisa acontecia. Era um volume de trabalho muito grande e demandava realmente muitos profissionais para fazer aquilo ali. No Botafogo, da mesma forma, no Inter também, no Fortaleza, eram departamentos muito organizados, muito bem organizados, na observação da própria equipe, na observação de adversários e na observação de atletas, né? De reforços na área de mercado. Lá no Catar, a gente tinha um profissional, que era o Thiago, que fazia praticamente tudo. Então, era um profissional que dava conta do adversário, dava conta da própria equipe, dava conta de observação de reforços, nem tanto, né? Porque lá é um pouco diferente essa questão de busca por jogadores, né? É um pouco diferente, é um pouco peculiar ali a forma deles administrarem essa troca de jogadores, de um shake para o outro. Então, um primo quer trocar jogador com. Enfim, é bem peculiar assim, a questão da aquisição de jogadores lá no Catar. E aqui no Japão, a nossa chegada, tinham dois profissionais, um responsável mais pelo Shimizu, o outro responsável mais pelos adversários, né? Bastante dados estatísticos, eles têm muitas plataformas que eles usam aqui, plataformas que só tem aqui no Japão, são duas plataformas que eles usam que tem aqui no Japão, mas plataformas que eu já estava ambientado também, que é Sport Code, eles usam também o Studio, o Ascaut, e o Zé tem uma assinatura do Instat. Então a gente tem acesso aqui às ferramentas que são necessárias para que a gente faça toda a análise, né? Assim, aqui é bem enxuto, né, a estrutura. Eu acho bem enxuta. Hoje, um dos analistas foi fazer um estágio no Southampton. O nosso clube aqui tem a parceria lá com o Southampton. E só tem um analista. Hoje só tem um analista aqui que dá conta de tudo. Na verdade, eu tenho ajudado ele fazendo alguns dados estatísticos aqui do clube. Como eu tenho experiência aí na área de análise de desempenho, eu busco, junto com o Zé aqui, trazer dados que são importantes para a nossa análise, dados principalmente tanto da nossa equipe quanto do adversário, né? Dados que vão trazer uma profundidade maior aí ao que o analista nos propõe, né? É importante, muito importante a atuação dele, porque ele é um cara que está mergulhado na liga já há bastante tempo, né? Um profissional que está mergulhado na liga há bastante tempo, e traz muita informação, assim ele quanto os dois auxiliares da casa também, né? Eles ajudam muito aí nessa análise, principalmente na análise individual ali dos jogadores, né? Que a gente está conhecendo, por mais que a gente veja 3, 4 jogos do nosso adversário, aqui tem uma cultura de mudar muito a escalação. Então, de um jogo para o outro, o treinador troca 2, 3 jogadores assim, aparentemente sem motivo, né? Mas troca os jogadores ali, enfim, vem jogadores diferentes, jogadores que eram titulares no jogo seguinte nem na relação estão. Então, é importante a gente, naquele primeiro momento, eles liberam a escalação do jogo 1h30 antes do jogo. Não, desculpa, 2h30 antes do jogo, eles liberam a escalação do jogo. Então, quando a gente vai para a preleção do jogo, a gente já sabe
a escalação do adversário, o adversário já sabe a nossa escalação também. Então é um fato que a gente consegue antecipar algumas situações ali importantes para análise. E, cara, eu estava ontem conversando com o Marcelo Xavier, né, no nosso podcast, e aí, pô, surgiu um tema que aí eu ia te perguntar. É, tendo pouca gente, geralmente é mais difícil. Mas nesses departamentos que tem aqui no Brasil, com muitos profissionais, como é que você vê a análise de treinamento, cara? É, existe uma análise geralmente nos clubes é muito voltada para o jogo, naturalmente, mas como é que você vê a análise de treinamento? O que é feito? O que dá para ser feito para evoluir nessa questão? Que o Marcelo falou, pô, cara, e o cara que não está jogando, como é que você analisa o rendimento dele? Tal, e a gente trabalha aqui no Brasil com elencos, às vezes, de mais de 30 jogadores. Então, como é que você pensa isso daí, cara? Então, a gente conseguiu estabelecer uma rotina lá no Vasco com o Sandrão, velho Sandrão, Sandro Gomes, Sandrão, que um hoje, abraço pro Sandrão, hein? Sandrão, Pô, que hoje está na seleção brasileira, né? Ele aceitou a proposta lá da coordenação da análise de desempenho da categoria de base da seleção brasileira. E a gente conseguiu estabelecer uma rotina com ele de análise de treino para mim que foi fantástica, assim. O Sandrão tem um olhar muito rico, né, para o treino, né? E ele tem noção exata daquilo que o Zé pretende para o jogo. Então, cara, o que a gente estabeleceu lá no Vasco, a gente não conseguiu fazer em lugar nenhum. Porque o Sandrão era um auxiliar que ficava dentro da análise e, cara, mergulhava ali 12 horas trabalhando em cima daquilo ali, cara. Então eram as ideias do treinador dentro do treino, o Sandrão analisava o treino, passava para o treinador, para mim, né? Eu e o Zé, a gente recebia aquele material dele e não só recebia o material, quanto a gente discutia o que estava sendo feito no treino. Só que isso é um trabalho braçal que demanda muito tempo. grande, sem Demanda um dúvida. tempo enorme de você acabar o treino, já pegar o material, já fazer o upload do material, jogar para dentro do Sport Code. Precisa ter a ferramenta ali que é o estúdio, que, porra, que te dá uma condição muito melhor de conseguir fazer graficamente, Edição, né, tudo mais, sim. as edições de forma mais rápida, mais ágil, Sim, né? sim, pô. Para que o Muito mais treinador ágil. tenha acesso àquela informação ali, daquilo que aconteceu de positivo no treino, daquilo que não. Dos objetivos que foram atingidos, que não foram atingidos, para montar o treino do dia seguinte, né, que já está mais ou menos esboçado ali, mas de acordo com o que aconteceu no treino do dia anterior, você já monta o treino do dia seguinte e tenta dar uma linha de trabalho para aquilo ali, cara. Então, lá no Vasco a gente conseguiu estabelecer uma relação muito bacana, assim, dentro do que era a análise de treino, né? Todo clube que a gente chega, a gente procura envolver o departamento de análise nesse sentido, de conseguir colocar todos envolvidos ali, participando do entendimento do que o treinador pretende, para que possa ter um olhar crítico para o treino, né? Não é tão simples isso, né? Porque o analista precisa estar com realmente o olho dele voltado para as ideias do treinador, não para as Sim. ideias dele. Isso que é o principal, né? Então, é importante muita conversa. Eu, particularmente, sou um auxiliar que frequenta demais assim o departamento de análise. Eu passo muito mais tempo dentro do departamento de análise do que em qualquer outro lugar do clube para disseminar as ideias que precisa ser disseminada para dentro do departamento. Porque cada departamento tem sua peculiaridade, né? As pessoas Imagina. pensam futebol diferente Sim. e querem que o futebol seja feito de forma. Cada um quer que o futebol seja feito da sua maneira. Eu acho que esse é o grande ponto a ser atacado aí no momento que a gente chega no clube, porque
as ideias do treinador podem ser divergentes das ideias dos analistas. Só que os É analistas natural que seja. os bom, até analistas porque, vamos lá, os caras... Os analistas precisam entender que o que vai nortear o trabalho é a ideia do treinador. Não então, tem jeito. aquilo ali, o que é positivo para um pode ser negativo para outro. Sim, mas o importante o importante é atingir o jogador com a ideia do treinador. Perfeito. Porque realmente é isso que vai fazer a diferença.